Eu sou o professor Murilo Aquaviva, professor aqui do Damásio, delegado de polícia no estado de São Paulo, mas já estive aí do lado de vocês. Já estive aí nessa cadeira de quem sonha com a carteirinha da OAB. E o pessoal até da OAB fica bravo se a gente fala carteirinha, mas a carteirinha é um apelido carinhoso aí que a gente traz aí pra OAB. Galera, eu sei que eu tô com uma responsabilidade muito grande aqui de encerrar as matérias desse evento. Fui o último aqui, tá? E eu sei que tá todo mundo cansado, tá bom? Então antes da gente começar, eu quero que todo mundo aí levanta da cadeira, vai. Todo mundo levanta, mexe a perninha pra lá e pra cá, dá uma alongada aí, mexe o pescoço, se alonga, solta o corpinho de mola, mexe legal aí, dá uns gritos em casa. Papai e mamãe vai achar que vocês estão vendo curso de coach, mas não é. Só para vocês acordarem. Não vou fazer yes, nada disso. É só para vocês acordarem, para o sangue circular, a bunda não ficar quadrada aí na cadeira. Beleza, pessoal? Mexe a cabeça aí. Vamos, que ainda tem muita coisa bacana pra gente ver aqui, tá bom? Como é que tá esse chat aí, pessoal? Quero, antes de começar, conhecer vocês. Pô, cheguei agora, coloca aí. A Camila colocou que é de Vitória da Conquista. O Ademir, boa tarde, Salvador, Bahia. De onde vocês são, pessoal? Coloca aí no chat pra mim, enquanto a gente vai abrindo as questões aí no nosso material pra gente discutir. E aí, pessoal, de onde vocês são? Quero conhecer um pouquinho mais vocês. Ó, o Breno de Jacareí tá aqui perto da gente. Quem mais? É isso aí, pessoal. Vambora, vão mandando aí que ao longo da aula eu vou dando uma olhada. Galerinha, vamos lá começar o nosso bate-papo sobre direito penal. E como toda boa prova de OAB, as questões da FGV são muito características, né? Não são extremamente difíceis, geralmente envolvem probleminhas, né, pra gente trazer uma solução jurídica adequada ali no campo do direito penal. Então são questões relativamente fáceis, mas que a gente tem que prestar atenção. A sua aprovação também depende de direito penal, uma matéria bastante cobrada aí, tá bom? Que vocês não podem pisar na bola, assim como o processo penal e outras matérias aí que tem um número elevado de questões. Beleza, pessoal? Bom, primeira questão aí pra gente tratar. Vamos lá. Questão de número 1. O Jorge, cantor de samba, contratou Péricles para matar o seu concorrente Tiaguinho, mediante o pagamento antecipado do valor de R$50 mil. Portando uma arma de fogo municiada, o Péricles se pôs em campana, levando consigo o seu amigo Zeca, que nada sabia sobre os fatos, ou seja, o Zeca não sabia o que o Péricles ia aprontar. Quando o Tiaguinho saiu da sua casa com seu filho no colo, o Péricles arregou. O Péricles não teve coragem de cumprir o acordado e abandonou o local sem que Tiaguinho, inclusive, o avistasse, tá? Então, diante dessa situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Pessoal, sempre bom prestar muita atenção se a questão pede a correta ou a incorreta. Vamos lá. Alternativas. A. Jorge deve responder por tentativa de homicídio, tendo a pena atenuada em razão do arrependimento posterior de Péricles. B. Jorge deve responder por tentativa de homicídio em coautoria. Letra C. Jorge e Péricles praticaram o crime de associação criminosa. E letra D. Jorge, que foi ali quem encomendou a empreitada criminosa, Jorge não praticou fato penalmente típico. E aí, chat? Deixa eu dar uma olhada aí. O que vocês acham? D de delegado, aí eu gostei, hein, Heitor? Heitor mandou bem. D de delegado, aí você ganhou o meu coração. Como é que tá isso aí, pessoal? Acho que é D, isso aí. Legal. Pô, o pessoal tá... Ó, o pessoal tá dividido. O pessoal tá dividido, hein? A letra B tá ganhando. Pessoal, vamos raciocinar, hein? Vamos raciocinar, tá? Letra D
Letra D, isso aí. O André, maravilha. Respondam aí, pessoal, respondam na nossa enquete aí agora. Qual a alternativa correta aí para os senhores? Vamos lá, temos 10 votos, 13 votos, 16 votos. Eu tô achando que a letra D vai ganhar, hein? 17 votos, vamos ver se a gente chega nos 20 e aí a gente já revela qual que é a alternativa correta e comenta aqui pra gente entender um pouquinho mais. 19 votos, 20 votos. Vamos lá. A alternativa correta, como a maioria previu, é a alternativa D. E por quê, pessoal? Vamos entender por quê. Alternativa D. O Jorge, ele não praticou o fato penalmente atípico. Por quê? Diz para nós, o Código Penal diz para nós no artigo 31 que o ajuste, a determinação ou a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Ou seja, pessoal, no caso narrado pela questão, sequer houve o início de atos executórios ali para a gente falar em tentativa. Não tinha como a gente falar ali em tentativa. Portanto, o Jorge, que estava ali na condição de mandante daquele crime, ou seja, ele não era o executor ali do verbo nuclear, mas ele era o mandante. Ele não por nada vai responder, ele não praticou nenhum fato típico se o Péricles sequer iniciou algum ato executório para a gente falar em tentativa, tá? Então prestem bastante atenção nisso. Entretanto, a questão não trouxe essa alternativa, mas ela foi expressa ao dizer aqui que Jorge não praticou o fato penalmente típico. Por que a questão colocou só o Jorge e não colocou o Péricles? Porque o Péricles, pessoal, relembrando aqui, ele estava com uma arma municiada, ele estava portando uma arma municiada. Então, provavelmente, o Péricles responderia ali por porte ilegal de arma de fogo, tá? Mas não era o objeto da questão. O examinador aqui da FGV queria saber se os senhores conheciam o artigo 31 do Código Penal, tá bom? Questão fácil. O que vocês acharam, pessoal? Questão tranquila, né? Bem tranquila, bem carinha de OAB, bem no perfil da OAB, tá? Questão bem tranquila aí, 73% foi na alternativa correta, na alternativa D. Maravilha, pessoal. Podemos, assim, passar já para nossa próxima alternativa. Vamos lá. Alternativa não. Próxima questão. Questão 2. Prestem bastante atenção nesse enunciado peculiar. Não sei se vocês conhecem esse indivíduo aqui, Pedro Andrade, professor conceituado e muito atuante nas redes sociais, compartilhou vídeos e fotos pornográficos em um grupo de amigos do curso onde ele trabalha. Não sei qual é, tá bom? Eu não vi esses vídeos, eu não sei do que o enunciado está falando, tá bom? O material compartilhado continha imagens que teriam sido extraídas ilegalmente de computadores pessoais por terceiros, já tendo sido, inclusive, objeto de registros policiais por parte das vítimas. Caio Rangel, outro indivíduo aí que eu não sei se vocês conhecem, e uma das pessoas para as quais as imagens foram compartilhadas, vai lá e procura a polícia relatando a atitude de Pedro, o famoso X9. Caio entregou Pedro. O delegado, não preciso falar quem é, indiciou Pedro Andrade pela prática do crime descrito no artigo 218-C do Código Penal, o qual prevê a figura penal do compartilhamento não autorizado de cena de sexo ou de pornografia. Pedro, surpreendido com a acusação, afirmou não ter conhecimento de que o fato praticado por ele seria criminoso. A tese defensiva correta, portanto, a partir da afirmação de Pedro Andrade, é a ocorrência de erro. Ou seja, já vimos aqui, antes de chegar nas alternativas, que o seu examinador quer saber sobre o Instituto do Erro. Vamos lá.
erro sobre a pessoa é o que diz a alternativa A. Erro de tipo permissivo, alternativa B. Alternativa C, erro de proibição direto. E alternativa D, erro de proibição indireto. Agora eu quero ver, agora eu vou pegar no pé do chat aí. Agora eu vou pegar no pé do chat, porque erro cai, prova sim, prova também na OAB. E a galera se confunde demais. Então eu quero ver, pessoal, enquete aí na tela para vocês. A produção vai colocar a enquete na tela e eu quero todo mundo respondendo a enquete agora. Porque não dá pra gente ir pra prova da OAB sem entender erro. E eu preciso ver como é que vocês estão, tá? Ó, a Mega Purpurina já chutou. Vou chutar, acho que é a letra C, erro de proibição direto. E os demais? O Mário foi na da Mega Purpurina. Ó lá a encrenca começando. O André falou que é B. O Rodrigo falou que é C. E aí, galera? Vamos responder a nossa enquete aí? Vamos responder nossa enquete? Já tá no ar a enquete, produção? Olha lá, a Fernanda já acha que é a B. Então, erro de tipo permissivo, por enquanto, erro de tipo permissivo e erro de proibição direto estão empatados. E, pessoal, já adianto, não tem como isso acontecer aqui, porque não pode ter dúvida entre os dois. Erro de tipo é uma coisa, erro de proibição é outra coisa diferente. A única semelhança que eles têm é a palavra erro, tá bom? Não se confundem. Ó, o Luan, grande Luan, gente fina. Luan, policial militar, futuro advogado. Esse é um cara aí que tá sempre atento nas nossas aulas, tá sempre participando aí, Luan. Um abraço, meu querido. Cleia Paiva, letra C, a Michele Risseto, letra C também. Ficou ali entre a letra C e a letra B, e a gente já sabe que prova é assim mesmo. Geralmente duas você exclui de cara, erro sobre a pessoa e o erro de proibição indireta. Aí o pessoal ficou nessa dúvida aqui, mas a gente vai tratar certinho aqui. Eu vou explicar para vocês e já adianto, pessoal, que o chat aí tá certo. A maioria venceu e a resposta correta é o erro de proibição direto. Mas vamos fazer aqui uma breve lembrança aí pra gente rememorar rapidamente o Instituto do Erro, que é tão importante e parece complexo, mas não é, tá bom, pessoal? Parece complexo, mas não é. Bom, vamos lá. Galera, o que é o erro de tipo? O erro nada mais é que uma falsa percepção da realidade, tá bom? É uma falsa percepção da realidade. E o erro de tipo é um erro quanto aos elementos do tipo penal. Por isso o nome erro de tipo, tá bom? Então lembra aqui, ó, que o erro de tipo, a consequência é que ele exclui o fato típico. Tá vendo? Essas pegadinhas, esses mnemônicos, essas jogadinhas aí ajudam a gente a lembrar na hora da prova. Então o erro de tipo, ele exclui o fato típico. Mas tem duas consequências distintas. Se esse erro for inevitável, ou seja, aquele erro que não teria como ser evitado, até mesmo pelo homem médio, se todos os cuidados fossem tomados, ainda assim o homem médio erraria, ele vai ter como consequência a exclusão do dolo e da culpa. Do dolo e da culpa. Contudo, se esse erro de tipo for evitável, ou seja, aquele erro que se o indivíduo tivesse um pouquinho mais de cuidado, que um homem médio teria ali na mesma circunstância, na mesma situação, talvez aquele erro não tivesse ocorrido, esse erro vai ter uma consequência um pouco diferente. Ele vai excluir o dolo, mas o indivíduo vai responder por culpa se houver a previsão legal de culpa para aquele crime em que ele se incidiu em erro, tá bom? Exemplo, crime de furto. O indivíduo foi um pouquinho descuidado e ele acabou pegando ali por engano um celular na sala de aula que ele achou que era dele, mas não era, e ele levou embora. Então ele cometeu um erro de tipo, porque ele errou quanto a um elemento do tipo do furto do 155 do Código Penal. Qual é esse elemento? A coisa alheia. Ele achou que era uma coisa própria. Ele estava em erro. Mas se ele fosse um pouquinho mais cuidadoso, clicasse ali do lado do celular e visse a imagem de tela que não era a foto dele que estava ali,
ele ia ver que não era o seu celular, ele não ia cometer o erro. Então aquele erro, ele era evitável. E o erro evitável, ele exclui o dolo. Mas como fica essa questão da possibilidade de responder por culpa? Aqui ele não responderia, pessoal. Por quê? Não existe crime de furto culposo, tá bom? Não existe crime de furto culposo. Por conta disso, esse sujeito por nada responderia. Diferente seria o caso em que esse mesmo indivíduo, incidindo em erro, ele acaba cometendo uma lesão corporal. E esse erro era evitável. E essa evitabilidade do erro acarreta sempre a exclusão do dolo. Mas existe crime de lesão corporal culposo. Por isso, esse indivíduo não responderia pela lesão dolosa, mas responderia pela culpa. Perfeito? Deu para entender, né, pessoal? Então, sempre, em qualquer situação, o erro de tipo vai excluir o dolo. Mas, em algumas situações, se o erro for evitável, ele exclui o dolo, mas se tiver aquele tipo penal, a previsão na modalidade culposa também, ele vai responder pelo crime na modalidade culposa, tá bom? Bom, galera, a gente ainda tem dentro do erro de tipo, e vejam só que revisão bacana que a gente está fazendo sobre o Instituto do Erro, hein? Rapidinho, mas indo direto ao ponto. A gente tem o erro de tipo permissivo, ou a chamada discriminante putativa. E o que é a discriminante putativa? É aquela em que o agente, por um erro justificado pelas circunstâncias fáticas, ele supõe uma situação de fato que, se fosse real, se existisse, tornaria a ação dele legítima. Tornaria a ação daquele indivíduo legítima, tá bom? Exemplo clássico, legítima defesa putativa. O indivíduo está caminhando em via pública, encontra um desafeto que já o ameaçou de morte, caminhando em sua direção. E ao chegar próximo do autor, esse desafeto coloca repentinamente a mão no bolso para retirar um objeto. E achando que esse desafeto ia retirar uma arma para lhe alvejar e cumprir aquela promessa, ele saca a sua arma primeiro e mata o seu desafeto. Em seguida, ele verifica que, na verdade, o desafeto não ia tirar uma arma de fogo do bolso, mas sim um bilhete com pedido de desculpas e de reconciliação entre eles. Se aquele desafeto realmente estivesse com uma arma para matar aquele cara, a ação dele de sacar antes e matar o desafeto não seria legítima? Seria. Seria legítima defesa real, porque havia ali uma agressão iminente, tá? Uma agressão iminente. Mas não foi o que aconteceu. Entretanto, as circunstâncias de fato justificam a atitude que ele tomou. Pegaram? É muito tranquilo isso, tá bom? É a chamada discriminante putativa. Aquilo não aconteceu, aquilo não existiu, não tinha na situação fática uma agressão real, mas tudo indicava que tinha e ele incidiu em erro por conta disso. E aí ele vai ser beneficiado da mesma forma, tá? Sempre vai excluir o dolo, mas se fosse evitável, se ele tomasse um pouco mais de cuidado ali e conseguisse observar aquela situação a contento, sendo evitável o erro, excluiria o dolo, mas poderia responder por culpa, as consequências são as mesmas, tá bom? Erro de proibição, pessoal, que é a nossa alternativa correta, o erro de proibição direto. O erro de proibição, ele não incide quanto aos elementos do tipo penal, como o erro de tipo. O erro de proibição, ele é um erro quanto à ilicitude. E a sua consequência é a exclusão da culpabilidade, tá? E aqui também há diferença se inevitável ou evitável. Se inevitável, ou seja, excusável esse erro de proibição, ele é desculpável porque qualquer um erraria na mesma circunstância, ele isenta de pena. Vejam só a jogadinha com letras maiúsculas aí. Inevitável, isenta de pena porque vai excluir a culpabilidade. Mas se for evitável, ele reduz a pena de 1/6 a 1/3. Então a diferença aqui no erro de proibição é essa. Se o erro é inevitável, exclui a culpabilidade e, portanto, isenta o agente de pena. Mas, se for evitável, ele acarreta a redução da pena de 1/6 a 1/3.
Então o erro quanto à ilicitude aqui no nosso enunciado está onde? Vamos voltar aqui que o pessoal pediu. E vejam só como é importante a gente entender bem o enunciado. O Pedro, quando ele foi ouvido lá na delegacia, ele disse ter sido surpreendido com a acusação, afirmando não ter conhecimento de que o fato por ele praticado era criminoso. E a questão pergunta, ela quer saber a resposta correta a partir da afirmação do Pedro, tá bom? A partir da afirmação do Pedro. Então vejam só, pessoal, não é que o Pedro errou e achou que ele estava compartilhando um vídeo de futebol e mandou o vídeo de pornografia. Não, isso seria um erro de tipo. Aqui, o erro é quanto à ilicitude. O Pedro Andrade sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ele queria mandar vídeo de pornografia de terceiros, gravados sem autorização, no grupo do Damásio. Mas ele não sabia que essa conduta era ilícita, era crime, tá bom? E pra gente encerrar essa questão, pessoal, o erro de proibição indireto é semelhante ao erro de tipo permissivo, porque ele vai incidir aí sobre também uma excludente. Só que aqui, vejam só a diferença que sutil. Aqui o agente ele sabe o que ele faz. Ele sabe que é proibido, mas ele acredita que naquela situação específica está incidindo uma excludente. Por exemplo, o indivíduo que ele mata o seu desafeto por uma agressão pretérita que já ocorreu dias atrás. E ele acredita que a legítima defesa abarca uma agressão que já aconteceu há algum tempo. E a gente sabe que a legítima defesa, para incidir, ela deve ser contra uma injusta agressão atual que está acontecendo ou iminente, que está prestes a acontecer. E o indivíduo, por um erro de proibição indireto, ele acredita que o tipo ali que traz a previsão da legítima defesa também permite, além da agressão atual e iminente, também a agressão pretérita que aconteceu 2 dias atrás, quando isso não acontece. Beleza? Tranquilo, né, pessoal? Como é que tá no chat aí? Ó, a Fernanda falou, viajei na maionese, colocando o erro de tipo permissivo. Veja só, Fernanda, é justamente por isso que a gente faz questão aqui de fazer um breve resumo sobre o Instituto do Erro. É claro que a gente não falou de erro na execução, erro sobre a pessoa, a gente não falou disso aqui, porque não dá para falar tudo sobre erro, né? Isso aí vocês vão estudar no dia a dia de vocês, mas já deu para a gente fazer uma revisão sobre os pontos mais importantes e principais do Instituto do Erro, beleza? E aí, pessoal, estão acordados? Tá acabando, hein? Só falta aí mais meia horinha de aula e a gente vai poder encerrar o dia. Para quem gosta, tomar uma cerveja gelada. Para quem não gosta, tomar um guaraná, tomar um suco. Mas tem chão ainda, tem coisa pra gente ver, tá bom? Tem coisa pra gente ver. Vocês estão gostando da aula? Tá bom o ritmo? Me deem o feedback aí, por favor, no chat, hein, pessoal? Eu preciso aí de vocês comigo até o final. Vamos lá. Bom, vamos agora, pessoal, para nossa questão de número 3. Vamos lá. Questão 3. Maria, brasileira e residente no Brasil, resolveu viajar para o exterior e lá praticar o delito de embriaguez ao volante, que, embora típico no Brasil, no país onde seria praticado, não é tipificado como crime. Ao retornar ao Brasil, os fatos foram noticiados às autoridades competentes. Com base na hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Então vamos destrinchar a questão aqui. A Maria, ela é brasileira e reside no Brasil. Ela foi viajar para o exterior e lá ela bebeu e dirigiu, praticou o delito de embriaguez ao volante, que, embora típico no Brasil, ou seja, aqui é crime 306, artigo 306 do CTB, no país onde ela praticou não era crime, não era tipificado como crime. Ela retornou ao Brasil e esses fatos foram noticiados às autoridades competentes. E aí, pessoal? E aí? Vamos lá. Maria, na alternativa A, estaria sujeita à extraterritorialidade da lei penal brasileira, em razão da sua nacionalidade, podendo responder pelo delito praticado. Letra B, Maria
não poderá responder pelo fato, tendo em vista a inaplicabilidade da lei brasileira a fatos ocorridos fora dos limites territoriais do Brasil. Alternativa C. Maria não poderá responder pelo fato, tendo em vista que é necessário que a incriminação da conduta se verifique no local do fato e no Brasil simultaneamente. Letra D. Maria está sujeita à extraterritorialidade da lei penal brasileira, em razão de a lei em vigor no estado de sua residência determinar o regime jurídico que lhe é aplicável. Vamos lá, pessoal, comigo aqui. Eu tô vendo que o chat tá bombando aí com a resposta certa. Vamos votar aí, pessoal. Enquete na tela, quero todo mundo votando aí pra gente falar aqui. Pessoal, a questão, ela quer saber sobre os seus conhecimentos sobre extraterritorialidade da lei penal. O que é a extraterritorialidade da lei penal? Nada mais é do que a aplicação da lei brasileira a um fato que ocorreu no exterior. E ela traz ali, está no artigo 7º do Código Penal, diversas possibilidades para que isso aconteça. Então a gente já sabe aqui de cara que é possível que a Maria responda por algum crime, eventualmente, em virtude de ter sido praticado no exterior, tá? Mas nesse caso em específico, nós estamos tratando da chamada extraterritorialidade condicionada. Nós temos no artigo 7º a extraterritorialidade incondicionada e também temos no mesmo artigo 7º a extraterritorialidade condicionada. E como o próprio nome já diz, ela está condicionada à ocorrência de algumas circunstâncias. E uma delas é a dupla imputação, ou seja, é necessário para a extraterritorialidade condicionada que o fato praticado no exterior, além de ser previsto como crime no Brasil, também seja previsto como crime lá no exterior. E aqui o examinador coloca de forma expressa no nosso enunciado que não é previsto no país em que ela praticou aquele fato que é típico no Brasil. Portanto, meus amigos, não tem outra alternativa melhor que a C. Maria não poderá responder pelo fato, tendo em vista que é necessário que a incriminação da conduta se verifique no local do fato e no Brasil simultaneamente. Beleza? Questão muito tranquila até agora, a mais facinho aí que a gente já viu, hein, pessoal? A alternativa correta é a C, tá aí a explicação. Conforme o Código Penal, no caso da extraterritorialidade condicionada, para que um crime cometido no exterior seja punido no Brasil, a conduta precisa ser tipificada no Brasil e também no local onde o fato ocorreu. Ou seja, é necessário que a incriminação da conduta seja simultânea entre o Brasil e o país onde o fato ocorreu. Beleza, pessoal? Questão mais tranquila, essa aí teve um percentual bem alto aí de acertos, questão fácil, mas que a gente não pode dar bobeira e errar à toa, tem que prestar atenção. Galera, chegamos aí na metade das nossas questões. Questão de número 4. Francisco e seu filho Alfredo depredaram o carro de Terezinha, o que motivou o ajuizamento de queixa-crime em face de Francisco e Alfredo, dentro do prazo decadencial, pelo crime de dano qualificado pelo motivo egoístico, disposto no artigo 163, inciso 4 do Código Penal. No curso da ação penal, Francisco e Terezinha, safadinhos, começaram a ter um relacionamento amoroso. E a Terezinha, por óbvio, perdoou o Francisco expressamente nos autos da queixa-crime. Intimado, Francisco ele aceitou o perdão tem que ser aceito, ele é bilateral. Ele aceitou o perdão da ofendida. O juízo declarou a extinção da punibilidade em face de Francisco, mas determinou o seguimento da ação penal em relação ao Alfredo. Diante do caso narrado, assinale a opção que apresenta corretamente os princípios que você, como advogado de Alfredinho, deve alegar no interesse do seu cliente. Vamos lá, pessoal. Alternativas na tela e eu quero aí no chat que vocês coloquem. Alternativa A, princípio da divisibilidade e da intranscendência das penas. B, da legalidade e da presunção de inocência. C, do nebis in idem.
e da individualização das penas, ou D, da indivisibilidade e da disponibilidade. E aí, galera, qual é a alternativa correta aqui? Qual é a alternativa correta? Como a gente vai salvar o Alfredinho, nosso amigo Alfredo, que tanto tá precisando de vocês? O pessoal tá pensando, hein? Vejam só, questão capiciosa, tá? Parece facinho, mas tem que lembrar lá da etapa principiológica ali do direito penal, tá bom? E aí, galera, cadê vocês? A Mega Purpurina falou, coitado do Alfredo. Vamos lá, me ajudem a salvar o Alfredo. Cadê as respostas? O Mário falou alternativa D, o Celso C, a Mega Purpurina falou que essa é difícil, mas ela se deu bem, ganhou a bolsa de 100%, já vai ficar fácil porque ela vai estudar aqui com a gente. Olha lá, tá dividido, hein? Letra D, letra C, letra D. E aí, galera? Questão mais chatinha, né? Tem que lembrar dos princípios, pessoal. O princípio salva vocês aí de cada enrascada que vocês não têm ideia. Olha lá, tá dividido entre letra D e letra C. Princípio do nebis in idem e da individualização das penas. E D, da indivisibilidade e da disponibilidade. Galera, por que vocês estão assinalando individualização das penas se não teve condenação? Pelo amor de Deus, turma, vamos prestar atenção nas alternativas para vocês não caírem em pegadinha. Como é que a gente vai falar em transcendência das penas se não teve pena? Como é que a gente vai falar em individualização de pena se não teve pena, tá bom? Como a gente vai falar da proibição de punição pelo mesmo fato, duplamente pelo mesmo fato, nebis in idem, se não teve nada de punição ainda, tá bom? Então, qual é a única alternativa possível aqui? É a alternativa D, pessoal. D de delegado. D de delegado. E por que a letra D? O Código Penal preceitua no artigo 106 que o perdão no processo ou fora dele, seja expresso ou tácito, inciso 1, se concedido a qualquer dos querelados, a todos aproveita. E o artigo 105 do Código Penal diz que o perdão do ofendido nos crimes em que somente se procede mediante queixa obsta o prosseguimento da ação. Então vamos lá, pessoal. Princípio da indivisibilidade. Não pode o autor da ação escolher contra quem ele vai processar, contra quem ele vai processar ou quem ele não vai processar. Na ação penal não vai ser possível essa indivisibilidade, tá bom? Então, a indivisibilidade está aqui no artigo 106. Processou um, vai ter que processar todo mundo. Deu perdão para um, vai ter que dar o perdão para todo mundo. Tá bom? Ou perdoa ou não perdoa. Ou perdoa o fato ali que aconteceu, você não pode ter esse perdão seletivo. Tá expresso lá no artigo 106. E o artigo 105 diz que a consequência da oferta ali do perdão que deve ser aceito pelo ofendido, porque tem que ofertar o perdão para todo mundo. Mas pode acontecer, e aí é diferente, do Alfredo não querer o perdão. Ela chega e fala no processo, Alfredo, eu te perdoo por ter danificado o meu patrimônio. E o Alfredo falar, não quero o seu perdão, eu não fiz nada e eu quero provar que eu não fiz nada. Isso pode acontecer, mas ela vai ter que aproveitar ele também. Ela vai ter que oferecer o perdão para ele também. Ele pode não aceitar. Aí vai continuar o processo só contra ele, tá? Só quanto a ele. O artigo 48 do Código de Processo Penal, ele traz aí expressamente o princípio da indivisibilidade. Ele diz que a queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará o processo de todos. E o Ministério Público velará pela sua indivisibilidade, pela indivisibilidade da ação penal privada, tá bom? E a renúncia ao exercício do direito de queixa em relação a um dos autores do crime, a todos aproveita. Também tem essa prescrição no artigo 49. Beleza, mas e o princípio da disponibilidade? Onde está? Está aqui, justamente no artigo 49. Porque se há a possibilidade de renunciar ao exercício do direito de queixa, é porque a ação penal privada ela é disponível. O indivíduo pode escolher não processar, diferente de uma ação penal pública incondicionada, em que o MP tem obrigação. Lá vige o princípio da obrigatoriedade da ação penal.
O MP é obrigado a agir sob pena de prevaricação, sob pena de prevaricar. Aqui, pessoal, vige o princípio da disponibilidade, tá bom? O autor pode escolher não entrar com a ação penal privada. Valeu, meus amigos? É isso. Vamos para a próxima questão, que o tempo passa muito rápido. Galera, vamos lá. O Enzo, nenezão da mamãe, completou nesse mês 18 anos de idade, sendo certo que na sua infância ele foi vítima de estupro de vulnerável, crime ali que tem uma pena no seu preceito secundário de 8 a 15 anos de reclusão. Considerando que já se passaram 11 anos desde a data do fato ocorrido em 2013, ou seja, Enzo ainda era menor de idade, menor de 14 anos, sem que tivesse sido instaurado qualquer inquérito ou investigação e que o autor do fato ele já completou 70 anos, Enzo indagou a você, como advogado, se ainda seria possível iniciar a persecução penal. Nesse caso, como advogado de Enzo, assinale a alternativa que orienta corretamente a vítima. Vamos lá, pessoal. Qual alternativa aí os senhores trariam como a correta? Alternativa A. O crime de estupro de vulnerável é imprescritível. B. O delito está prescrito ante a redução do prazo prescricional em função da idade do autor do fato. C. O prazo de prescrição do delito começou a correr quando Enzo completou 18 anos, não se tendo ultimado até o momento. E D. O prazo de prescrição aplicável ao caso é de 20 anos, contado da data do fato, não tendo ocorrido a prescrição. E aí, pessoal, essa eu quero ver, também é uma questãozinha difícil, hein? Tem que manjar de prescrição. E aí, galera? Essa eu quero que vocês coloquem aí no chat. Vamos colocar no chat aí, ó. A Ana Lúcia colocou a alternativa D, a Mega Purpurina A Elmas Carenhas C, Samuel D, a Selma C. Ó, a galera tá indo na letra C, tá entre D e C. D e C. Como é que tá aí, pessoal? Vamos lá. O Mário, o Rodrigo, a Leiva. Isso aí, todo mundo participando do nosso chat. Bora votar, pessoal, bora votar. Tá na tela aí. Quero todo mundo votando aí pra gente tratar das alternativas. Vamos lá. A maioria tá indo bem, hein? A maioria tá indo bem. Galera, cuidado. Essa questão está cheia de pegadinhas. Cheia de pegadinhas. Cuidado. A alternativa correta, eu já adianto que é a C, a alternativa C. Por quê, pessoal? A gente já exclui de cara. Tá lá na Constituição que é imprescritível? Não. Não é um crime imprescritível, tá bom? Os crimes imprescritíveis estão previstos lá expressamente na Constituição, tá bom? A gente não pode, por lei ordinária, alterar isso. Tem que respeitar a Constituição e alterar por emenda para incluir mais algum crime ali como imprescritível. A gente pode emendar a Constituição, uma cláusula pétrea, porque está lá no artigo 5º, Direitos e Garantias Fundamentais, mas desde que essa alteração seja para aumentar a proteção do bem jurídico. Não para diminuir. Eu não posso chegar lá e tirar o racismo como crime imprescritível. Não. Mas eu posso incluir o estupro de vulnerável. Acontece que não houve essa inclusão. Então, ele não é imprescritível. A alternativa B diz que o delito está prescrito ante a redução do prazo prescricional em função da idade do autor do fato. Por que que essa alternativa disse isso e muita gente pode ter ido nesse sentido? O enunciado fala que o autor do fato já completou 70 anos. Ou seja, o processo nem começou. Então, inevitavelmente, ele já teria mais de 70 anos quando da prolação da sentença. E há uma previsão legal no Código Penal de que o prazo prescricional ele cai de metade se o autor do fato tem mais de 70 anos na data da sentença. Tá? Tem isso no Código Penal. Só que a gente não se atentou, e quem errou não se atentou, que também tem no Código Penal a previsão de que o prazo prescricional do delito de crime sexual contra a dignidade sexual praticado contra a criança e adolescente, esse prazo prescricional, ele só começa a correr quando a vítima completa 18 anos. Justamente para possibilitar que essa vítima
tenha a opção de escolher se ela quer ou não. Ela tem a opção de dar andamento nesse delito, ainda que seus pais não tenham feito quando ela era menor de idade e precisava ser representada, tá bom? Então tem essa previsão agora aí no Código Penal de que os crimes contra a dignidade sexual de criança ou adolescente só tem o termo inicial ali, só inicia a contagem do prazo prescricional quando a vítima completa 18 anos. A gente sabe que a regra é que o prazo prescricional começa a ocorrer da consumação do delito, tá? Ou quando ele é tentado, quando cessa a tentativa ali, cessa a tentativa do crime. Aqui, o prazo ainda não se finalizou. Por quê? Ainda que o prazo de fato seja 20 anos, vamos passar aqui, ó. Ainda que o prazo seja efetivamente de 20 anos, e ainda que o réu tivesse 70 anos ou mais na data da sentença, reduzindo o prazo pela metade, o que aconteceu? Esse prazo de 20 anos, apesar de já ter passado 11 anos, ele ainda não estava correndo, pessoal. Por quê? Porque a vítima teria que completar 18 anos, tá bom? A vítima teria que completar 18 anos, tá bom, meus amigos? Bom, vamos lá. A alternativa D também não dá porque ela fala do caso de 20 anos e não ocorreu a prescrição, mas aqui no caso dos 20 anos, ela teria sido cortada pela metade, então seria prescrito em 10, mas já se passaram 11 anos do fato. Então, se não tivesse essa prescrição de só começar a correr o prazo prescricional a partir dos 18 anos, já teria prescrito, tá bom? Bora lá. Essa eu quero ver, hein? Prestem atenção neste enunciado. Vicky Parabuens, maior e capaz, e Pedro Oabelson, menor púbere, ingressaram em um supermercado com a intenção de furtar mercadorias. A Vicky Parabuens está olhando aqui para mim. Pessoal, deem parabéns aí para nossa amiga Vicky no chat, tá bom? Por favor, aniversário dela, tá extremamente chateada que ninguém deu parabéns. Ponham uma hashtag aí, parabéns Vicky, parabéns Vicky. Questão 6, todo mundo dando parabéns para nossa querida Vicky aqui, senão vou ter que puxar um parabéns aqui ao vivo, vou tomar bronca da produção, hein? Olha lá, parabéns Vicky, a Mega Purpurina já mandou. Vamos lá, pessoal, vamos lá que o tempo tá correndo. Vicky Parabuens, maior e capaz, e Pedro Oabelson, menor púbere, ingressaram em um supermercado com a intenção de furtar mercadorias. Assim, percorreram os corredores do supermercado, logrando coletar cerca de 2 mil reais em mercadorias. A ação delituosa levantou a suspeita dos seguranças, que perceberam a ação de ambos pelas câmeras de vigilância. Olha só, grifando as informações importantes. Por isso, quando Vicky Parabuens e Pedro Abelson se dirigiam à saída do estabelecimento, eles foram abordados pelos vigilantes, ainda dentro do supermercado, momento em que lograram realizar a prisão em flagrante de Vicky, que foi então denunciada por furto qualificado pelo concurso de agentes em concurso formal com delito de corrupção de menores. Na qualidade de advogado de Vicky, assinale a opção que apresenta a tese de direito penal que corretamente deva ser sustentada em seu favor. Aí todo mundo dando parabéns para Vicky. Aí eu gostei, pessoal. Somos um time unido. Vamos lá. A incidência do princípio da insignificância, excluindo a tipicidade material do fato. 2 mil reais, pessoal, dá para falar em insignificância de 2 mil reais? Já dá para tirar a alternativa A, né? A não ser que seja crime tributário, federal, ou dependendo do estado aí. Enfim, não dá para falar num crime de furto em insignificância de 2 mil reais. Beleza? Alternativa B, a absorção do delito de corrupção de menores pela qualificadora do concurso de pessoas. Também já vou falar para vocês que não é essa alternativa. Ó, o Luan já colocou a alternativa D. O que vocês estão achando aí? Qual alternativa vocês acham que é a correta? A B, pessoal, também não é possível. Por qual motivo? Não vai ocorrer a absorção do delito de corrupção de menores pela qualificadora do concurso de pessoas. Por quê? Um simples fato. Os bens jurídicos são distintos. Os bens jurídicos são distintos, tá bom?
Um é o patrimônio e o outro, a corrupção de menores, é a integridade ali daquela criança, daquele adolescente que está praticando um crime com maior de idade, que deveria zelar ali pela sua integridade moral, enfim. C. A tese de atipicidade da conduta ante a impossibilidade material de consumação do crime. Teve aí princípio da insignificância? Perdão, o princípio da insignificância não, o crime impossível, incidiu aí a figura do crime impossível? O que vocês acham? Olha lá, a Michelle acha que é crime impossível, que seria impossível consumar aquele crime. Pensem bem, os seguranças estavam vendo nas imagens, foram lá e pegaram eles dentro do supermercado ainda. O crime é impossível? E letra C, fala da incidência da causa de diminuição de pena da tentativa. Então a gente já está aqui de cara entre a C e a D. Mas qual seria a alternativa mais adequada, a alternativa correta? Galera, é a alternativa D. Por que a alternativa D? Olha só, simples. O crime de furto ele vai se consumar com a inversão da posse, né? Ele consuma quando a posse do bem ela é invertida. E nesse caso ainda não havia sido, porque eles estavam dentro do estabelecimento comercial. Então, a tese adequada é que se incida ali a diminuição de pena em virtude da tentativa, porque ela foi denunciada pelo crime consumado. Então essa é a tese. E por que a gente não pode falar em crime impossível? Antigamente existia essa tese da câmera de vigilância, tornar impossível a consumação do crime. Não dá mais, isso já caiu e a gente tem súmula do STJ a esse respeito. Vejam aqui comigo, ó. Súmula 567. Ela afirma que o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Então a gente tem até súmula já, pessoal, já caiu esse negócio aí de crime impossível com câmera de vigilância no estabelecimento comercial quando a gente falar de crime de furto. E vamos lá, vamos correr que a gente tem 3 minutos só e mais 2 questões. Vamos lá, galera. Juliano foi definitivamente, vamos lá, grifando pontos importantes, definitivamente condenado à pena de 8 anos de reclusão em regime inicial fechado. Após 2 anos de cumprimento de pena, foi detectado que Juliano passou a ter uma doença mental grave, tornando-o inteiramente incapaz de compreender o caráter ilícito dos fatos pelos quais havia sido condenado. Nesse caso, os senhores, como advogados de Juliano, deverão ajuizar uma ação de revisão criminal, postulando a substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança. Já vão jogando no chat aí, preciso agilizar aqui com vocês. Vamos lá, ajudem o titio. Alternativa B, postular ao juiz da execução penal a conversão da pena em medida de segurança. Letra C, suscitar incidente de insanidade mental do acusado, a fim de apurar a integridade mental de Juliano ao tempo da ação criminosa. E D, solicitar que Juliano seja colocado em prisão albergue domiciliar como medida substitutiva do encarceramento. E agora, meus amigos, agora eu quero ver. Questão que a princípio parece chatinha, parece difícil, porque é um tema aí que ninguém gosta de estudar muito, né? A gente tinha que abrir a LEP lá, a Lei de Execução Penal, dar uma lida, lembrar aí um pouquinho dos fundamentos, e aí você vai lá e se confunde com as questões ali referentes à inimputabilidade no Código Penal como causa de exclusão da culpabilidade, e não dá pra confundir, pessoal, não dá pra confundir. Por quê? Porque o nosso amigo aqui, o Juliano, ao tempo do crime, ele era plenamente capaz, ele já estava cumprindo a pena. Ele teve a grave doença mental, ela surgiu essa grave doença mental só depois, pessoal, só depois, quando ele já estava cumprindo a pena, não tem nada a ver com o fato. Então, nesse caso, a gente não pode falar em ajuizar a revisão criminal postulando a substituição, nada disso, pessoal. Basta simplesmente que você postule ao juiz da execução penal a conversão da pena em medida de segurança. É a expressa disposição do artigo 183 da LEP, quando no curso da execução da pena privativa de liberdade sobrevier doença mental ou perturbação da saúde mental, o juiz de ofício
ou a requerimento do MP, da Defensoria ou da autoridade administrativa, o diretor do presídio poderá determinar a substituição da pena por medida de segurança. Fácil, questão fácil, mas que precisaria aí explorar uns temas aí que a galera não gosta muito, tanto que deu uma divergência no chat aí, tá bom? Última questão, meus amigos, vamos lá. Vamos lá, a produção vai me dar uma canjinha aí de alguns minutos, porque eu sou o último, então não vai ter muito problema aí, e logo o Pedrão vem com o encerramento. Questão 8. Paulo estava desempregado, precisando de dinheiro, quando dentro do metrô ele avistou uma mulher com uma bolsa entreaberta e a carteira à mostra. Então Paulo, muito malandro, decidiu pegar a carteira sem que ninguém visse. Durante a empreitada criminosa, o Paulo inseriu a mão na bolsa da mulher e segurou a carteira. Porém, ele teve ali uma crise de consciência e decidiu, por livre e espontânea vontade, não prosseguir na empreitada criminosa. Diante dos fatos narrados, é correto afirmar que Paulo deve ser beneficiado por qual instituto? Arrependimento posterior? Tentativa, arrependimento eficaz e desistência voluntária. Galera, é nossa última questão. Então, eu quero todo mundo participando no chat para finalizar o nosso Aprova Day com chave de ouro. E quem não deu like aí, dá o like no nosso vídeo. Tá bom? É muito importante pra gente. Ajudem a gente aqui a levar esse conhecimento, a levar esse evento maravilhoso para mais pessoas aí na internet, no YouTube. E quem ajuda o amiguinho passa mais rápido. Não venham com essa de não compartilhar o conhecimento, não compartilhar as coisas aí. Tenham isso em mente. Ajudem os coleguinhas que vocês passam mais rápido. Galera, todo mundo no chat. Uma galera falando, o Heitor falou D de desespero. Rodolfo D, Samuel, a Mega. Mas a gente tem aqui, ó, a Michela falando arrependimento eficaz, letra C. Galera, vamos lá. Primeiro de tudo, arrependimento posterior a gente já saca fora. Porque o arrependimento posterior ele tem como pressuposto que o crime se consumou. E ele só vai diminuir a pena, tá bom? Não vamos entrar aí a fundo nisso. Tentativa também não foi, pessoal. Também não foi tentativa. Por quê? A tentativa, quando ela ocorre? Quando o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Aqui, por que o crime não se consumou? Por uma vontade própria do agente. O agente não quis prosseguir com a conduta criminosa. E o arrependimento eficaz, que gerou dúvida aí, ó, a Mega falou, sempre confundo arrependimento eficaz e desistência voluntária. E é uma confusão legítima, inclusive eles estão previstos no mesmo tipo penal, no mesmo artigo do Código Penal, tá? Estão no mesmo artigo do Código Penal. Não podemos falar aqui em arrependimento eficaz, porque o arrependimento eficaz, ele pressupõe que o indivíduo encerrou os atos executórios e após encerrar os atos executórios, antes que o crime se consume, ele toma uma nova atitude que evita a consumação daquele delito. Então ele se arrepende e o arrependimento dele é eficaz. Na desistência voluntária, ele voluntariamente desiste de prosseguir na execução do crime. E aqui foi o que aconteceu. Ele colocou a mão na carteira, se arrependeu, dentro da bolsa ainda e soltou. Se ele pega essa carteira, tira da bolsa, coloca no bolso dele, depois tira e põe de volta, poderíamos até falar em arrependimento eficaz, ia ficar ali entre o arrependimento posterior e o eficaz, porque tem as teorias aí da consumação do delito de furto. Então, pessoal, a nossa resposta correta é a alternativa D, desistência voluntária. Por quê? Nela o agente inicia a execução do delito, mas ele interrompe a execução antes da consumação do crime, tá bom? Então é uma decisão livre do indivíduo, sem coação, e não cabe, claro, nos crimes unissubsistentes, em que se consuma com um único ato, porque aí não dá, né? Aquele único ato, aquela única ação de execução já consuma o delito. No arrependimento eficaz, o agente pratica todos, lembra que eu falei?
todos os atos executórios. E antes que o resultado aconteça, ele toma uma nova atitude que impede a ocorrência desse resultado. Portanto, o arrependimento dele é eficaz. Para a gente fechar aqui, você não esquecer nunca mais. A desistência voluntária demanda uma omissão do indivíduo, ele para. Ele deixa de prosseguir no que ele estava fazendo. E no arrependimento eficaz, ele demanda uma ação desse sujeito. Ele tem que agir para evitar que aquele resultado aconteça. Tá bom, pessoal? Simples. Fechamos assim o nosso... Fechamos assim o nosso A Prova Day. E com isso, eu já posso me despedir dos senhores. Meus amigos, obrigado pela companhia. Obrigado por essa energia. Aos 45 do segundo tempo, eu sei que foi cansativo, mas muito produtivo, mas cansa realmente. Mas agora os senhores estão liberados aí para tomar uma gelada, para curtir a família, curtir a esposa, os filhos, o esposo, estão liberados. Tá bom, meus amigos? Agradeço imensamente aí a participação de todos vocês. Estou à disposição e fiquem aí que a gente ainda vai ter o encerramento aqui rapidamente. Estou à disposição de vocês pelos canais do Damásio e também no meu Instagram, @profmuriloaquaviva, @profmurilo